Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Felipe passando aí para, logicamente, dar continuidade ao estudo dos biomas, tá? Hoje, nós vamos falar aí sobre as florestas temperadas e a vegetação mediterrânea. Tranquilinho? Preste bastante atenção e sempre lembrando, né? Anotem as dúvidas aí para elas serem retiradas aí nas lives, beleza? Então, fazendo um resgate logicamente específico, tá? Nós vamos ver que, olha só, que os biomas, tá? Isso daqui vocês não podem esquecer, isso daqui é muito importante. Eles vão estar relacionados com o clima, o relevo e o solo. Então, clima, relevo e solo faz com que, logicamente, surja o bioma característico de determinadas regiões, tá? Então, nós temos lá condições de temperatura, chuva e incidência de luz solar nas várias regiões facilitam ou impedem a existência de qualquer tipo de vida. Então, para vocês verem que a temperatura, tá, digamos assim, seria algo, bastante importante, algo fundamental para o desenvolvimento, de uma determinada fauna e de uma determinada flora em uma região específica. Tranquilo? Então, vários ecossistemas no mesmo bioma, é o caso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, que estão no bioma das florestas tropicais. Então, nós podemos ver aqui, só fazendo uma retomada, certo? Que as florestas tropicais têm vários ecossistemas no mesmo bioma, ou seja, elas são mais heterogêneas, do que outras, massas florestais que nós conhecemos aí ou até mesmo já tratamos, tá bom? Aí nós entramos então nas características das florestas temperadas. Então, o que eu tenho que lembrar? Olha só, a floresta temperada, ela leva o nome da tipologia climática onde ela se desenvolve. Lembrando que o planeta Terra ele está dividido em zonas climáticas, polar, temperada, tropical, beleza? Daí ao sul começa novamente polar, temperada e tropical. Então, as massas florestais que estão na zona climática temperada, logicamente, tá, serão aí típicas de clima temperado. Então, nós não podemos esquecer de uma das características desse clima aí, que são as 4 estações do ano bem definidas, tá? Então, ela vai recobrir áreas, diretamente ligadas a uma grande densidade demográfica, beleza? É, essas florestas elas podem ser consideradas decíduas, tá? Que são aquelas florestas, aquelas árvores que perdem as folhas durante o inverno. Então ali chega, o outono, ela já começa a perder o inverno. Durante o inverno elas estão extremamente sem folhas alguma, ou seja, elas entram num período de hibernação aí propriamente dito, tá? Também pode ser chamado de florestas de folhas caducas, também possui esse nome aí. Não são homogêneas, tá? Há espécies perenes como flores, tapetes de musgos e cogumelos, beleza? Então, nós vamos ver que elas são mais heterogêneas, porque elas já estão saindo lá daquelas regiões de altíssima latitude, Então, as condições climáticas dá a elas aí a condição delas serem um pouco mais heterogêneas, Então, elas se desenvolvem em regiões mais chuvosas e aparecem árvores de grande porte, beleza? Então, florestas temperadas, eu tenho árvore de grande porte, beleza? Como nós podemos ver aí, tá? Árvores bastante altas, às vezes com caule um pouco fino, outras árvores com o caule aí
um pouco mais grossas. Lembrando que também, né, essas florestas temperadas aí, elas, digamos assim, sofrem com ação antrópica, né, derrubada para a fabricação de papel, derrubada para a indústria moveleira, etc. Geralmente, né, elas também fazem parte da mata ciliar de rios, né, lagos, que é muito importante a preservação da mata ciliar para a manutenção, logicamente, sobrevivência desses corpos hídricos, tá? E, logicamente, ela é uma floresta também bastante colorida, beleza? Então, tem algumas espécies de árvore aí que a coloração de suas folhas, né, se destacam no meio do verde. E aí nós temos o exemplo aí das caducifólias, beleza? Que são aquelas árvorezinhas que vão perdendo aí, logicamente, as suas folhas quando o inverno vai se aproximando. As áreas das florestas temperadas, nós podemos ver aqui que elas se distribuem, né, no mundo todo. Então nós temos aqui ao norte do continente americano, uma pequena porção aqui ao sul do continente americano. O continente europeu tem uma grande, digamos assim, massa de floresta temperada. Logicamente que nós temos que lembrar que ela já foi bastante depredada. E o continente asiático, assim como a Oceania. Então nós podemos, né, encontrar aí essas florestas temperadas em várias regiões aí do nosso planeta, como o mapa está mostrando aí para vocês, beleza? Aí nós entramos aí na formação mediterrânea, tá? Então essa vegetação mediterrânea aí, é o bom lembrar e já fazer o gancho para vocês, elas não está somente ligada ao mar Mediterrâneo. Tem gente que acha que a vegetação mediterrânea só tem lá no extremo sul da Europa e extremo norte da África. Não, tá? Não é bem assim. Essa vegetação mediterrânea, ela se espalha por outras localidades aí do planeta Terra. Então vejam só, também conhecido como bosques, né, esclerofólios, vegetação característica das margens do Mediterrâneo, ela é característica das margens do Mediterrâneo, ou seja, margens do Mediterrâneo, sul da Europa e norte do continente africano, que é banhado ali pelo mar Mediterrâneo. Porém, aparece em outras partes do mundo, como o professor já deixou bem claro aí para vocês. Então, é um bioma marcado por uma estação seca e quente. Então, veja só, né, que nós vamos ver que durante o verão, então, digamos assim, não chove muito, não tem grandes níveis pluviométricos nessas regiões. Então, é seca e quente. Formado por vegetações arbustiva ou bosques de árvores de folhas duras ou esclerofólias, tá? Então, vejam bem, umas, né, das vegetações típicas aí do Mediterrâneo é a oliveira, beleza? Oliveira, tal, aquela árvorezinha lá que gera azeitona, né? Você já deve ter ouvido falar aí, ou já deve ter temperado aí uma salada aí com óleo de oliva, beleza? É uma vegetação típica aí das formações mediterrâneas. Então nós temos aqui, tá? Então veja que elas parecem numa foto aérea, né, uma floresta bem fechada, mas na realidade ela possui pequenos espaçamentos. Então, deem uma olhada que elas não são, digamos assim, vegetações que possuem um grande porte, como por exemplo as vegetações das áreas temperadas, como as vegetações das áreas tropicais, tá? Como as florestas tropicais e equatoriais. Então, ela se apresenta em um porte aí um pouco menor, né? A sua estratificação aí, digamos assim, tá bom? São árvores, logicamente que possui aí uma folhagem característica, como já foi dito, e olha só a área de ocorrência. Aqui nós temos, onde o professor está passando o cursor, tá? O mar Mediterrâneo. Então, olha só como o professor falou, norte do continente africano e sul da Europa. Então, isso daqui é a característica. Aqui que nós vamos encontrar a maior porção, mas não é só aqui que há a formação mediterrânea. Há a formação mediterrânea também no sul da África, beleza? Aqui na África do Sul. Olha só aqui na Oceania, também vegetação mediterrânea. E pasmem, né? No
extremo oeste dos Estados Unidos, ou seja, América do Norte. Nós também temos aqui a vegetação mediterrânea, banhada então aí pelo Oceano Pacífico, beleza? Essas daqui são as áreas de ocorrência dessas vegetações aí propriamente dita. E aí aproveito o gancho, logicamente, para já entrar nas steppes, tá? Bem rapidão, bioma seco, né? Ou seja, tá? Vegetação tipicamente de bioma seco, frio e com vegetação rasteira. Então aparecem, né, no ectono, zona de transição, tá, do deserto para a savana, beleza? Então, nesse domínio, os verões são quentes, os invernos são rigorosos. Então, veja que tem duas estações, né, nas estepes aí do ano bem definida, beleza? Então, com pouco mais de chuva, a estepe pode ser classificada como pradaria. Então, veja como uma vegetação, né, pradaria, o professor explicou as pradarias para vocês aí numa aula passada, beleza? Como as vegetações elas vão se encontrando e logicamente elas vão dando um formato diferenciado aí na paisagem, conforme logicamente as condições climáticas e o nível pluviométrico. Então, tem gente que confunde as estepes com deserto, mas não é deserto, elas estão na transição aí das áreas desérticas, tá bom? Olha só, o professor acabou de falar, né? Transição entre deserto e savana. Beleza? Aqui nós temos as estepes, então não são vegetações de grande porte, são vegetações mais arbustivas, beleza? Com folhas logicamente modificadas para evitar aí o processo de evapotranspiração, guardar um pouco mais de água aí, tá bom? Porque as chuvas também são escassas. E aqui nós temos as regiões das estepes, né? Então nós encontramos as estepes aí no continente asiático, a maior porção dela, e também aí no continente americano. Na porção norte do continente americano nós encontramos aí também uma boa porção aí de estepes propriamente dito. Então aí nós temos uma paisagem praticamente relacionada à estepe. Notem que não tem uma grande, digamos assim, formação vegetal, é uma formação aí um pouco mais rasteira, beleza? Aí as florestas tropicais, tá? Já aproveitando aí o gancho de tudo especificamente, a área de ocorrência delimitada pelos trópicos, tá? Só para dar uma revisionada aí, possui uma elevada temperatura e grande pluviosidade, então ela pega o gancho especificamente ali do clima equatorial, quente e úmido, são heterogêneas, tá? Ou seja, há vários tipos de árvores ali, perenes. O que significa perenes? Significa que elas não vão perder as suas folhas, diferente das florestas temperadas, beleza? Então as folhas são perene, elas são higrófilas, algumas espécies que dependem especificamente aí de boa quantidade de água, latifoliadas, ou seja, aí nós temos as folhas, beleza, de vários tamanhos, beleza? Aí nós temos também a maior biodiversidade entre os biomas, estão diretamente relacionadas às florestas tropicais e elas se localizam logicamente próximo ao Equador, tá? E são mais densas e estratificadas. Estratificada significa árvores, né? Possui lá árvores de pequeno, médio porte, árvores de grande porte, tá? Essa daí é a estratificação específica dessas florestas tropicais, que é uma mata bastante fechada, como vocês podem reparar especificamente, mas contudo, tá? É bastante heterogênea, beleza? O professor fica por aqui, espero que o professor tenha ajudado aí vocês. Qualquer coisa, anotem as dúvidas aí para serem tiradas na próxima live, como o professor já falou. Tenha uma boa tarde de estudo e até mais ver. Fui. Tchauzinho.